Olá, galera, cartoleiros e cartoleiras. Estou aqui hoje para falar do desempenho dos nossos times, daquilo que foi feito na semana passada em relação à rodada 8. Vou passar para vocês como que ficaram os nossos times de tiro curto, os times de valorização e os nossos times do canais. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Melo, do canal MC Melo Cartola FC. Eu tenho que agradecer a todos porque está subindo o meu número de inscritos e eu estou adorando que está tendo mais visualização. Obrigado por vocês estarem apoiando o meu canal. Vamos lá. Aqui é o time do canal, né? O MC Melo Cartola, que tinha ido por mais uma final de mata-mata com 32 participantes. Essa foi a segunda mata-mata do time de canal e, com a graça de Deus, fomos campeões novamente, o time do canal. É a segunda liga de mata-mata, uma de 16 times, outra de 32 times, que o time do canal consegue vencer e levar 2 títulos. Está sendo um bom ano para os matas-matas. Aqui são os outros times que eu tenho. O time do canal fechou a rodada com 78,15 pontos. Esse é um time alternativo que eu uso para uma outra liga. Fechou com 78,89. E esse é o nosso time 2 do canal. Fechou com 73,29. Isso tudo porque nós acabamos perdendo o SG do Internacional de última hora. Mas foi um bom desempenho para a oitava rodada. Aqui ficou como ficou a pontuação daqueles jogadores que eu indiquei para vocês, para que vocês pudessem montar o time de vocês. Arrascaeta fez 2,9, Edenilson 2,80, Nacho 8,8, Gustavo Scarpa 6,20. O que decepcionou foi o Pikachu com 1,60. Williams fez 5,9. Outro que decepcionou foi o Elvis, mas o Elvis era aquela aposta, né? Porque caso tivesse um pênalti, sempre é ele que faz. O Everton Ribeiro, 2,20, é uma média que ele mantém. O Renato Augusto, 2,4, que também é uma média. O Nestor, que era uma aposta, se demos bem para quem escolheu, fez 10,9, né, que fez o gol. Eles ganharam a estrelinha, porque foram os jogadores que fizeram mais de 10 pontos. Caleri, como sempre, 12,70. Hulk, 12,40. Bruno Henrique, 2,90. Ficou um pouco abaixo da média dos outros jogos. Ademir, 4,70. Ficou na média dele, mas eu me arrependo de não ter colocado nessa lista. Eu usei no meu time o, o olha, fugiu o nome, o Sacha, né? Cano, né? Também foi pontuou com 9 pontos. Erisson, que também decepcionou pelo jogo que tinha, apesar do Curitiba ter jogado muito bem e ele também terem jogado razoavelmente, mas não fez muitos chutes, ficou abaixo da média dele. Igor Paixão, que fez mais um gol, 13,60. Luciano, que era uma outra aposta, foi bem também, 8,20. Luiz Henrique também era uma aposta, fez 7,6. E o Arthur, que era outra aposta, fez 8,90. Então, nossos meios de campos e ataques fizeram ótimas pontuações para essa rodada. Então, as dicas de jogadores, para quem soube montar de acordo com as suas cartoletas, ficou muito boa. Jogadores de defesa foram os que deixaram e decepcionaram nessa rodada, né? Praticamente todos eles foram uma decepção, porque nenhum time praticamente segurou o SG, a não ser o Palmeiras e o Curitiba. Se eu não me engano, o Atlético Paranaense também, né? Eram os times que tinham menos probabilidade de segurar SG, a não ser o Palmeiras, é claro.
né? A gente não apostou em muitos jogadores do Palmeiras porque eles estavam caros, mas era um clássico. Mesmo assim, o Turco Mohamed fez 5,9. O nosso amigo Vitor Pereira, que mais uma vez bagunçou o time do Corinthians, fez 3,25. Mano Menezes 3,89, porque acabou perdendo o SG no finalzinho, né? O Fortaleza 2,65, o Juan. E o Jair Ventura 3,25, que era o técnico barato para aposta. Mesmo assim, não ficou mal para nós. Daniel, ele fez 3 pontos, tá? Eu acabei não pondo aqui. Gatito Fernandes 3. Jandrei decepcionou, mas também não deu prejuízo. Tadeu manteve 2. E o melhor foi o Marcelo Boeck, que eu tinha no time e acabei trocando ele pelo Tadeu em alguns times. E num outro eu troquei ele pelo Jandrei, me arrependi. Do Internacional, Bustos fez 2,30 mesmo sem SG. Egídio não jogou. Na verdade, quem entrou no lugar do Egídio foi o Jorge nos meus times. Também foi bem, não foi mal, fez 6,5. René, 4,30, jogou muito hoje, né? Saravia decepcionou com 1,30. Agora, os piores foram o time do São Paulo, que mais uma vez no segundo tempo deixou a desejar, né? Vai bem, pensei que ia enfiar uma goleada no time do Ceará, como começou o jogo, e de repente, no segundo tempo, lá vai Rogério mexer no time de novo, e o time se perdeu, acabou tomando o empate do Ceará, e olha, poderia ter perdido. Então o Wellington ficou com -40, o Arboleda fez 0,20, o melhor foi o Diego novamente, que mesmo sem SG ainda fez 4 pontos. No do Corinthians, o Gil, -50, que levou um cartão. O Natan, né, não jogou no meu time, mas o Júnior Alonso, né, que era uma outra solução, foi bem, fez 5,5. Né? O Juan, o Raul Gustavo, que fez 1,70. Vitão novamente decepciona, né? Porque ele sempre acaba negativando. Rodrigo Caio zerou, não nem fez ponto para cima nem para baixo. Também não prejudicou, mas ele já tinha falado que o ideal dele seria para ser um reserva. Murilo, 5 por causa que figurar SG. E o grande zagueiro estrela da nossa área de defesa foi o Gustavo Gomes com o gol que fez no Santos. Mas mesmo assim, nossos jogadores ainda fizeram alguns pontos. Poucos negativaram. Aqueles que a gente acreditava no SG acabou negativando. Agora eu vou para os nossos times de tiro de valorização. Isto aqui eu vou postar no Instagram, Face e no Twitter para quem quiser ver como é que foi as pontuações. Esse time era o time com a ideia de se ganhar cartoletas. A média de cartoletas que o pessoal ganhou, em média ficou em 3, 4, alguns chegaram a 5, mas ninguém ganhou muitas cartoletas nessa rodada, pelo menos em princípio, pelos que eu vi da turma toda que eu tenho disputando ligas, né? Mas o time de 113 acabou fazendo 59,25, mas ainda ganhou 4,43 cartoletas. O time de 88 acabou fazendo 45,15, mas ganhou 4,64 cartoletas. E o time mais baratinho, que era de 77 cartoletas, fez 41,75 e faturou mais 4,9 cartoletas. Então ninguém ficou abaixo de cartoletas e algumas cartoletas conseguiram ser aproveitadas ainda para a próxima para a próxima rodada. O nosso time de tiro curto 1, que foi o time mais caro, foi o que acabou não fazendo menos pontos. Por quê? Porque as defesas que a gente acabou fechando de Corinthians e São Paulo, que
A gente apostava no SG desses 3 times, os 3 times não tiveram SG, e com isso fizemos só 61,59. O que mostra que nem sempre o time que tem os jogadores mais caros são o time que mais pontos faz, né? Ele fez 61,59 cartoletas. Aí o time de 144 cartoletas acabou fazendo 79,09, né? Por quê? Porque os dois laterais do Internacional foram bem, e a gente estava com um ataque um pouco melhor, né? E economizamos na defesa, mas o jogador Diego fez a diferença, por isso essa subida de cartoletas, né? Fez 79 pontos, vai ficar bem acima da média dos cartoleiros. Esse time é o de 153, ele ganhou estrelinha porque ele imitou. Então nós fizemos 84,59, né? E jogamos com jogadores bons. Aquilo que eu falei para vocês, que eu tinha o Jorge, né? Então acabou subindo o Jorge, eu acabei jogando com o Jorge. Na verdade, nem seria o Jorge, né? Aí seria o Arboleda. Eu fiz confusão aqui. Mesmo assim, fizemos 84,59. Se eu mudar o Jorge ainda, ficamos na faixa de 78 e poucas cartoletas, um time de 150. Fizemos um ponto, bastante ponto. E o time mais baratinho de todos, né, que já acabou jogando com 3 zagueiros, foi o que fez 82,49 pontos. Então, às vezes, nem sempre é a quantidade de cartoletes que tem que você consegue montar um bom time. Acabamos montando um bom time com poucas cartoletas. Por quê? Porque o Rodrigo Nestor fez a diferença. O Sacha, que nem eu falei para vocês que eu coloquei no time, isso porque eu quis fechar o ataque inteiro do Atlético. Se tivesse deixado o Cano ou o Caleri, né, mas poderia ter sido o Cano, que ainda ficaria mais barato esse time, né? Nós teríamos ultrapassado a casa dos quase dos 90 pontos. Então, nossos times de tiro curto, 2 deles mitaram acima de 80 pontos. E isso foi o desempenho do nosso canal na rodada 8. Amanhã eu venho com algumas dicas de jogadores, né? Apesar que eu não sei como é que eu vou estar em meu tempo amanhã, porque eu tenho alguns exames para fazer médicos. Então pode ser que eu não consiga, aí eu faço tudo na quarta-feira. Mas uma boa semana a todos e que vocês tenham metade e conseguido aproveitar. Não esqueçam de deixar aquele like, né? Se inscreverem no canal, né? E me acompanharem nas dicas que estamos indo bem. Nossos times já ultrapassaram a barreira dos 600 e poucos pontos. Estamos mantendo as médias nas ligas clássicas e indo bem nas mata-matas. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E uma boa noite.